Minha amiga e meu amigo, vamos fazer aqui uma análise do primeiro turno dessas eleições e do desempenho do presidente Bolsonaro frente a esse pleito. Muitos apoiadores de Bolsonaro, no primeiro momento, entenderam que Bolsonaro saiu enfraquecido por não ter ganho as eleições no primeiro turno e que isso ia trazer uma certa dificuldade no segundo turno. Vamos raciocinar juntos. Vamos discutir aquilo que os inimigos do Brasil, que a oposição, que a esquerda, em especial a mídia, já descobriu e se rendeu. Minha amiga e meu amigo, você que apoia Bolsonaro, aprenda, entenda que Bolsonaro saiu desse processo eleitoral mostrando muito mais força do que tinha antes. E isso está provado nos números. Se você não sabia, o PT já tinha ocupado a Avenida Paulista e a praça em Brasília para comemorar as eleições de Lula no primeiro turno. Porque eles acreditavam que, de acordo com as pesquisas, Lula estava quase 15 pontos na frente de Bolsonaro. E o que se viu foi uma diferença de quase 5 pontos apenas. E Bolsonaro saiu tão fortalecido desse processo que só o PL, que é o partido do presidente, elegeu em torno de 100 deputados federais. Sem contar os partidos do leque de aliança. Repito, o PL elegeu em torno de 100 deputados federais, sem contar os partidos do leque de aliança, como Partido Progressista, Patriota, PR e outros mais, minha amiga. Para se ter uma ideia, o PL de Bolsonaro elegeu 10 senadores da República, sem contar os outros partidos do leque de aliança, que elegeram outros 5. No total, Bolsonaro elegeu 15 senadores da República, 8 governadores de estado pela sigla PL, o seu partido, sem contar os outros 8 que estão concorrendo no segundo turno para governo dos seus estados. O poder de fogo de Bolsonaro é tamanho, que está assustando os adversários, calando a velha mídia. Os próprios institutos de pesquisa já caíram em desgraça. Bolsonaro conseguiu, com a sua verdade, destruir as mentiras do Instituto de Pesquisa, com seus números inflados a favor do Lula. Bolsonaro ele ganhou uma força fenomenal, astronômica, sem igual e jamais vista. E é por essa situação, e é por essa razão, é por esse quadro, que a cada dia que passa, lideranças políticas nacionais aderem à sua campanha, como é o caso do Zema, o governador Zema de Minas Gerais, Cláudio Castro do Rio de Janeiro, o ex-prefeito de Salvador e candidato a governador por aquele estado, disputando o segundo turno, ACM Neto. Muitas lideranças estão vindo para o lado de Bolsonaro. Agora, raciocina aqui comigo. Pensa e me escute. Michel Temer é a maior raposa política que existe no Brasil. Não tem ética, mas uma coisa ele tem, visão. E não entra em canoa furada. Não torce para time que vai perder. O maior sinal de que Bolsonaro vai ganhar essa eleição e que está bem é a adesão que ele acabou de receber de Michel Temer. Michel Temer é um termômetro de que Bolsonaro vai levar essas eleições no segundo turno de uma maneira acachapante. Você vê alguns militantes petistas, comedor de salame, pão com mortadela, comemorando a vitória, o fato do Lula ter terminado o primeiro turno
com a votação na frente de Bolsonaro. Isso você vê. Mas você não vê os caciques do PT comemorando. Você não vê o Lula comemorando, Gleisi Hoffmann comemorando, porque eles entendem de política e sabem que o jogo não está a favor deles. O segundo turno é um outro jogo. Hoje, Bolsonaro tem uma base sólida no Congresso Nacional, Câmara e Senado. E uma vez ganhando as eleições do segundo turno, consolidando a sua vitória, tomando posse com a sua base no Congresso, ele está habilitado e tem votos suficientes para votar todas as medidas, parte do seu governo. Porque o número de parlamentares eleitos por ele e no seu leque de aliança é mais que o suficiente para aprovar qualquer projeto. No Senado, inclusive, botar o impeachment de Alexandre de Moraes para ser analisado. O jogo virou. A esquerda está desesperada. Ela entende que Bolsonaro dominou o país. E é por essa razão, minha amiga e meu amigo, que me ouve, que eu venho te invocar agora. Temos tudo para ganhar a eleição, mas a eleição ainda não aconteceu, então não ganhamos. Dia 30 de outubro será o segundo turno. Comece a partir de já. Não a exercer o seu papel de eleitor, mas sim de cabo eleitoral. Conversando com a família, com os amigos, na igreja, na praça, no serviço, na escola, enfim. Busque a cada dia mais convencer as pessoas, pela razão da necessidade que nós temos de eleger Jair Messias Bolsonaro para continuar comandando esse país. Não seja apenas um eleitor, seja um cabo eleitoral, um multiplicador. Basta saber que nessas eleições, do dia 2 de outubro, 30 milhões de pessoas, de eleitores, se absteve, ou seja, deixaram de votar. Converse com essas pessoas. Fala da necessidade que elas têm de participar do processo. Porque se elas participassem e votassem em Bolsonaro, nós liquidaria essa fatura no primeiro turno. Não ataque os nossos irmãos nordestinos. Não, eles são guerreiros. E a boa parte deles caminharam com Bolsonaro. E aqueles que não caminharam, nós precisamos convencer da necessidade de caminhar. A hora agora não é de arrumar culpados. A hora agora não é de nos dividirmos. A hora agora é de nos unirmos, somarmos, caminharmos todos juntos, como se todos fossem um. Eu acredito na vitória. E também acredito que dias melhores virão. Lembre-se, com esse Congresso Nacional eleito por Bolsonaro, nós podemos verdadeiramente passar esse Brasil a limpo. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal, que com a sua atual composição constitui uma ameaça à nossa democracia e precisa sentir o peso das regras e das leis. A luz acende no fim do túnel. Renasce a esperança. Esse Brasil é nosso e nós não vamos perder. Saia para as ruas, peça, converse. O Brasil depende de nós. Minha amiga e meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo. E se inscreva no meu canal no YouTube, Cabo Elson.